Então, esse é o nosso terceiro vídeo, né, daquela série de 3 vídeos aí para os meus alunos. Vamos falar um pouquinho agora então do App Inventor. O que é o App Inventor? Uma outra plataforma do MIT, né, Massachusetts Institute Technological, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que realmente assim, surpreende pela qualidade, pela forma didática que eles trabalham com a programação. Eu gostaria muito que você entendesse como é que funciona aí o App Inventor. O App Inventor é mais uma plataforma inteligente de programação que pode ser utilizada para crianças de qualquer idade, adultos mais jovens, pessoas que têm menos conhecimento de programação, pessoas que têm mais conhecimento, porque é uma plataforma que trabalha de maneira muito simples, muito didática, mas ao mesmo tempo também possui ferramentas para níveis mais avançados, tá bom? Então vamos simular aqui a criação de um aplicativo. Então o App Inventor trabalha com a ideia de aplicativos, criar aplicativos para plataformas móveis, como celular, tablets, beleza? Então eu cliquei aqui em projetos, meus projetos, eu vejo todos os projetos que eu já criei. Então assim que eu clico aqui em iniciar novo projeto, ele me pergunta o nome, eu vou colocar o nome aqui de teste. Ele abre para mim uma tela inicial, uma tela onde eu vou começar a fazer o meu aplicativo, elaborar o meu aplicativo. Tanto do ponto de vista de design, que é ver como que a coisa vai ficar na tela, também quanto aqui, nos blocos de comando, que é a parte de minha programação. Então aqui eu faço todo o desenho daquilo que eu penso que será o meu aplicativo. Aqui no botão blocos, eu verifico tudo em relação à minha programação. Todas as linhas de comando que eu quero que sejam executadas, beleza? É só lembrar que em cima também, gente, você tem aqui a opção de mudar o idioma, aqui você tem a opção de compilar. O que é compilar um programa? É fazer com que ele se reduza a uma opção que seja legível. Em outras palavras, nesse caso aqui, eu vou gerar um QR Code e fazer com que esse QR Code transmita para um determinado aplicativo, todas as linhas de comando, todo o desenho que eu fiz para o meu aplicativo. Então eu estou transferindo tudo que eu construí, que eu criei aqui no computador para o aplicativo propriamente dito, tá bom? Isso aqui a gente só vai clicar quando já estiver pronto, quando o meu programa já estiver prontinho para ser enviado para o celular. Aqui eu tenho outras opções de tela, né? Cada tela que eu for criando vai gerando aqui um novo botão. Tá? Eu posso criar aqui a minha tela, adicionar uma nova tela aqui. Tá? Eu tenho a opção aqui de fazer todo o meu design no formato de celular, mas também tem no formato de tablet, que é um formato maior, tá vendo? E isso facilita a visualização daquele que está elaborando, daquele que está construindo aí o aplicativo. Posso deixar em forma de monitor também, que é maior ainda, mas eu vou deixar aqui no formato de telefone, que é o que mais a gente utiliza. Do lado esquerdo da tela, eu tenho toda a listagem de componentes, todos os componentes que eu preciso para utilizar num aplicativo. Então eu tenho os botões, eu tenho caixa de texto, eu tenho legenda, eu tenho uma mídia. Digamos que eu queira, por exemplo, uma mídia, queira colocar som, que eu queira colocar uma imagem, que eu queira reproduzir alguma coisa. Tá aqui. Eu quero algum sensor, muito comum a gente usar, por exemplo, o sensor acelerômetro. O sensor acelerômetro é aquele que a gente utiliza para detectar se o telefone está em pé, se ele está deitado, por exemplo. Eu quero, por exemplo, utilizar o sensor de proximidade, quero usar um sensor de localização, quero utilizar um sensor, um temporizador para avaliar, por exemplo, o tempo, é como se fosse um reloginho dentro do meu celular. Todos os sensores estão aqui. Então são os componentes que eu vou precisar utilizar ali na minha elaboração, na minha criação. Então eu tenho um bloco de comandos aqui para armazenar, bloco de componentes de armazenamento, bloco de comandos de conectividade, blocos de comando para diversas outras modalidades aí de aplicações, tá bom? Vamos usar alguns. Interface do usuário é muito utilizado, é um bloco que tem muita coisa que a gente utiliza. Vamos fazer alguma coisa bem simples aqui para demonstrar para vocês como utilizar aí essa plataforma, tá bom? Então vamos utilizar aqui, nós fizemos recentemente aqui com os alunos, o jogo da velha, fizemos uma calculadora. Vamos trabalhar com a calculadora, que é bem simples. Vou pegar aqui a calculadora, tem um botão e tem 3 caixas de texto. Caixa de texto, caixa de texto, caixa de texto. Por que 3 caixas de texto e um botão? Uma caixa de texto a pessoa vai colocar um número,
A outra caixa de texto a pessoa vai colocar um outro número. O botão a pessoa vai confirmar que ela quer fazer algum tipo de operação. E a terceira caixa de texto vai dar o resultado final. Se essa operação for de soma, eu vou somar esses dois. Se essa operação for de subtração, eu vou subtrair um número do outro e assim por diante. Vamos fazer só da adição por enquanto, para facilitar a nossa vida. Vamos configurar esses elementos. Veja que eu peguei os componentes aqui, mas agora eu quero configurar. Então, eu configuro aqui do lado direito. Então, eu estou pedindo ao aluno assim, gente, clica lá na caixa de texto e vamos configurar a caixa de texto. Aí o aluno está procurando a configuração aqui. Aqui é onde você pega o componente, onde você busca o elemento. Aqui é que eu faço a configuração. Configuração de tamanho, de cor, de altura, se ele vai ficar visível, se ele vai ficar invisível. Toda a configuração é aqui. É onde eu vejo as propriedades deste elemento, desse componente. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro componente está aqui, que é a caixa de texto número 1. Eu vou colocar nela aqui uma dica. Essa dica é uma dica mesmo, tá? Uma dica que aparece no visor da pessoa. Eu vou colocar aqui, insira o primeiro número. Estou colocando uma dica apenas. Nessa segunda caixa de texto também vou colocar uma outra dica. Vou dizer para a pessoa inserir o segundo número. Então ela já está com a dica aqui. Aqui eu não preciso colocar a dica, aqui inclusive eu vou colocar uma invisibilidade aqui, tá? Eu vou deixar essa caixa de texto invisível para que ela só apareça quando eu clicar no botão. Beleza? Então vamos lá. Esses dois elementos já prontinhos. Terceiro elemento também. Vamos configurar esse botão. Vamos lá, botão. Em vez de chamar botão, né? Na verdade não tem texto nenhum aqui, né? Não tem texto nenhum. Vamos colocar um texto desse botão como soma. Vamos colocar aqui soma. Por que soma? Porque eu quero que esse aplicativo sirva como uma calculadora para somar, para que ela execute aí a função de operador mais, operador soma. Beleza? Então pronto. Claro que o design não está tão legal assim, falta uma coisa mais colorida, uma coisa mais centralizada. Tudo isso eu posso fazer aqui. Como é que eu centralizo as coisas que estão na tela? Eu clico na tela e falo para a tela colocar tudo no centro. Ó, tô pedindo para a tela alinhar. Tá vendo que ela alinhou? Então eu pedi a tela para alinhar. É sempre assim. Sempre quem está no fundo é que dá ordem para quem está em cima. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, uma caixa organizadora. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma caixa organizadora vertical. E na vertical eu vou colocar os elementos que eu quero. Um botão, 3 caixas de texto. 1, 2, 3. Vou colocar o botão aqui. Então o primeiro componente aqui, que é o componente que vai, onde eu vou colocar primeiro, inserir o primeiro número, eu vou deixar uma dica aqui, olha, insira o primeiro número. Aqui eu vou deixar uma outra dica, insira o segundo número. E aqui no botão eu vou colocar apenas um texto. Poderia colocar inclusive uma imagem, né? Mas vou colocar um texto aqui chamado soma. Agora eu vou clicar aqui e pedir para alinhar tudo no centro. Vamos lá? Essa é a minha calculadora simples, que eu vou agora configurar, né? Colocar aqui os elementos principais para que eu tenha ali uma calculadora funcionando como eu gostaria que ela funcionasse. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar no botão. Sempre que eu clicar no botão, eu quero que alguma coisa... Não é essa é a lógica? Ao clicar aqui no botão soma, é que a gente vai ver as coisas acontecerem. Então vamos voltar aqui, vou no botão. Se eu quero configurar o botão, eu clico no botão. Quando o botão clicado, eu quero que aconteça alguma coisa. Mas para que alguma coisa aconteça, eu preciso controlar essas coisas. E aí eu preciso criar uma variável para controlar. Como é que eu crio variáveis? Aqui, iniciar global, e eu vou criar 3 variáveis. 3 variáveis. Por que 3? Para aquelas 3 caixas de texto que eu preciso. Eu vou chamar a primeira caixa de texto de N1, a segunda caixa de texto de N2 e a terceira caixa de texto de resultado, ou result. Beleza? Agora eu vou dizer quanto que vale cada uma dessas variáveis. Por exemplo, o que está aqui nessa primeira tela, o que está aqui nessa primeira caixa de texto, vai começar valendo 0, não tem nada aqui dentro. Né? O ideal é que ela comece não valendo nada, não tendo nada em termos de valor. A mesma coisa para a caixa 2, a mesma coisa para a caixa de resultado. Então vamos colocar aqui, valendo nada, valendo 0. Na matemática também eu consigo colocar para esse, não valendo nada. E nesse também não quero que valha nada. 0 para cada um. Agora é que vem
a ideia da lógica ao clicar no botão. Porque quando eu clico no botão, eu quero que esses valores sejam alterados. Concorda comigo? Toda vez que alguém clica no botão soma, é porque esse valor já foi alterado, esse já foi alterado e esse eu também quero que altere. Vamos lá? Como é que eu faria isso? A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para ela alterar essa variável. Eu quero que esta variável seja ajustada. Ajustada para quê? Ajustada para o texto. Para o texto que a pessoa colocar. Lembra que aqui não tem valendo nada. Começa com valor zero, mas alguém vai escrever alguma coisa. Então eu quero que o texto dali seja alterado. O texto de quem? Da caixa de texto. Então eu clico na caixa de texto. Então eu peço para ajustar a caixa de texto. A caixa de texto de quem? Da cor de fundo? Não, do texto. Caixa de texto do texto. E eu vou fazer a mesma coisa para todas as três variáveis. Ajustar. De novo, ajustar. Veja que aqui apareceu um X justamente porque eu não completei, tá vendo? Ela já começa a me mostrar erros dentro da programação. Fique atento a isso para que a sua lógica, para que todos os seus blocos de comandos fiquem completos e não te dê problema no final da sua estrutura. Beleza? Então, o que eu quero ajustar? Global N2. O que eu quero ajustar? Result. Ajustar o quê? A caixa de texto. Então, N2 eu quero ajustar a caixa de texto 2. Quero a cor do fundo? Não, quero ajustar o texto. Posso, inclusive, mudar a cor do fundo também. É uma opção, viu, galera? Clicando lá, eu quero que mude a cor do fundo, por exemplo. Isso é possível, fica legal também, são efeitos interessantes. E aqui eu quero que ajuste a caixa de texto 3. Eu quero ajustar o quem? Ajustar o texto da caixa de texto. No caso da Global Result, eu quero ajustar, não é o texto. Não tem texto lá. Eu quero ajustar o quê? Neste caso, eu quero ajustar o conteúdo que está ali, que no início era zero, no início não valia nada, para um conteúdo agora que será o quê? A soma desses dois aqui. E como é que eu faço isso? Dentro de matemática. Eu quero somar quem? O valor que está aqui e o valor que está aqui. E aonde que eu obtenho o valor que alguém colocou aqui, que alguém colocou aqui? Exatamente na variável. Alguém colocou e ela fica armazenada aqui, ó. Obter. Variável, obter. Obter quem? Global 1. E aqui obter quem? Global 2. Agora que eu já tenho este campo somando a N1 e a N2, ou seja, o conteúdo que estava lá na caixa de texto 1 e o conteúdo da caixa de texto número 2, eu posso também fazer um novo ajuste, que é um ajuste aqui. Olha, lembra que eu falei para vocês? Essa caixa de texto, ela vai ficar invisível? Então eu tenho que colocá-la aqui, ó, invisível. Lá eu vou fazer com que ela fique visível. E agora eu quero ajustar a caixa de texto 3 para que ela fique visível para a gente. Olha. Vamos colocar aqui. Ajustar a caixa de texto 3. O texto dela como sendo visível. E visível fica onde? E visível vai ficar em lógica. Verdadeiro. Eu quero que este texto fique visível. Quero que a caixa de texto fique visível como verdadeiro. Assim que eu conseguir somar o que estava na caixa de texto 1 com a caixa de texto 2, eu preciso ajustar esse texto. Eu preciso que o texto apareça para mim. Então eu preciso colocar aqui, olha, ajustar caixa de texto como valor que está lá. Para valor da lógica. Obter valor. Valor de quem? Result. Cor de fundo? Não, quero o texto. Muito bem, agora que eu já tenho toda a programação pronta, não tem nenhum erro, veja que nós não temos nenhum erro aqui, eu estou pronto para compilar todo o meu aplicativo. Compilar o meu aplicativo é prepará-lo para que ele possa ser enviado para a plataforma ideal, para que ele possa ser executado. Então vamos clicar em compilar, vamos clicar nesse primeiro botão aqui. Assim que tiver 100%, ele vai gerar um QR Code e esse QR Code será lido aqui pelo meu aplicativo. Então a gente já tem um aplicativo aqui chamado Meet AI2. Esse aplicativo você tem que ter no celular. Em algum momento você vai receber uma mensagem dizendo que, olha, cuidado com esse aplicativo, você não sabe aonde ele, você não conhece as suas fontes. Isso é normal, isso é comum. Por que essa mensagem é dada pelo seu celular?
Porque ele reconheceu que você está baixando um aplicativo fora das plataformas comuns de aplicativos. É comum porque ele não sabe de onde veio esse aplicativo. Ele não foi gerado, não foi vendido, né, por uma plataforma já conhecida, como a Play Store, por exemplo. Tá bom? Então você vai clicar aqui nesse botão azul e ele vai se preparar para fazer a leitura do QR Code. O QR Code nosso ainda não está pronto, mas assim que estiver pronto, basta que eu faça o pareamento aqui do celular no QR Code. Muito bem, o QR Code já está criado e agora basta que eu faça a leitura. Vou fazer a leitura do meu QR Code. Fiz a leitura do QR Code, agora ele começa a instalar, não sei se dá para vocês verem, ele vai começar a instalar agora. Ele pergunta, né, está dizendo que não conhece esse dispositivo, que pode ser muito perigoso, mas você pode continuar instalando e abrindo naturalmente, porque a fonte não é externa, é uma fonte interna, foi você que criou. Você não vai criar nenhum tipo de arquivo que danifique o seu aparelho, né? Então ele é desconhecido para o seu celular, mas não é desconhecido por você, tá bom? Assim que ele já tiver instalado no seu celular e você puder abrir, e aí você vai poder, assim que ele instalar no seu celular, basta você abrir e executar o seu aplicativo da forma como ele foi criado, com o propósito que ele foi criado. Muito tranquilo, está baixando aqui, depois eu mostro para vocês. Pergunta se eu quero instalar assim mesmo, você vai dizer que sim. Assim que terminar, a gente volta aqui. Enquanto não termina lá a instalação, eu quero mostrar agora como é que a gente salva esse tipo de arquivo e envia para o professor. O que eu peço para vocês fazerem? Gerou o QR Code? Tira o print do QR Code e manda para mim como resposta da atividade aqui. Então, digamos que essa seja a atividade 3. Você vai clicar aqui em atividade, vai aqui em atividade 3, ver atividade e simplesmente clicar naquele mesmo botão que eu falei nos outros vídeos anteriores, naquele botão mais atividade, clicar no botão anexar, né? Anexar o quê? Aí você vai anexar essa foto, que é a foto do QR Code, e enviar como resposta para mim, tá bom? Super tranquilo, da mesma forma que foi feito nas opções anteriores. Você quer enviar, ele não foi analisado e tal, você não precisa enviar para ninguém avaliar. Eu só vou clicar em abrir aqui agora. Olha aqui, ó, tá vendo aquela dica? Lembra daquela dica que eu falei para vocês? Ó, a dica tá lá. Insira o primeiro número. Então, eu vou clicar aqui, vou inserir o primeiro número 5, vou inserir o segundo número 5 e vou clicar em somar. Veja que aquela caixa de texto que não tinha antes, agora tem, apareceu o resultado 10. 5 mais 5, 10. Óbvio que é algo muito simples, algo muito tranquilo, algo apenas experimental, alguma coisa mais didática, mas eu quero que vocês façam algo bem maior, né, bem mais grandioso, algo que realmente surta um efeito mais interessante ainda nas vidas estudantis de vocês. Combinado? Então a gente vai poder fazer, por exemplo, em uma calculadora de verdade, com os dígitos de cada número, a gente vai poder fazer aí aplicativos de joguinhos, a gente vai poder fazer aplicativos bem mais interessantes que esse, apesar de eu achar que esse também é muito interessante, tá bom? É isso, já entenderam como funcionam as três plataformas, como que você salva, como que você entrega para o professor. Então, assim como o Meet, o Tinkercad, o App Inventor, ele salva automaticamente os seus projetos, não se preocupe em salvar. Seu projeto está sempre salvo lá, basta gerar o QR Code e mandar o QR Code para o professor. Combinado? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado mais claro. Qualquer dúvida, nas nossas aulas, essas dúvidas poderão ser esclarecidas. Um forte abraço e até a próxima.